Privatiza que melhora. Tá aí, protestos em Porto Alegre pela falta de luz e água após o temporal. A falta de luz em Porto Alegre desde a terça-feira, dia 16, tem mobilizado a população da capital. Moradores de diferentes regiões estão realizando protestos, pedindo retorno da energia elétrica, da água e da internet. Ao menos 10 manifestações foram feitas na cidade entre quarta e quinta-feira. Na tarde de ontem, os protestos ocorreram na Vila Cruzeiro e na Avenida Almeida Júnior, na Zona Sul. Cerca de 50 moradores se reuniram no cruzamento da Avenida Cruzeiro com a Rua Neves. A manifestação foi encerrada com a promessa do DEMAI de que um caminhão-pipa estava sendo deslocado para a região. Na Zona Norte, manifestantes colocaram fogo em pneus e detritos na Avenida Almeida Júnior, próximo à Dona Teodora. A Brigada Militar esteve no local para ajudar a conter as chamas e a manifestação também foi encerrada por volta das 15 horas e 30 minutos. Pela manhã, pessoas que vivem nos bairros Rubem Berta, Sarandi, na Zona Norte, fecharam a Avenida Dante Ângelo Pila com galhos de árvores. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos na rótula da Rua Silvestre Félix Rodrigues, impedindo a passagem em direção à Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A Brigada Militar esteve no local para negociar com manifestantes a reabertura da via. E a mídia corporativa defende a privatização, o Grupo RBS, e a dubiedade com a CE Equatorial. A colunista Rosane de Oliveira, em sua coluna de ontem, publicada no jornal Zero Hora do Grupo RBS, trouxe o seguinte título: Cedo para dizer se CE faria diferente. O argumento central é, ainda que a Equatorial dê a seus clientes motivos de sobra para reclamar dos serviços prestados, é cedo para dizer que teria sido diferente se a CE fosse pública. O cientista político Tarson Nunes fez a seguinte observação: quando o assunto é privatização, a mídia corporativa tende sempre a levar o debate para um campo abstrato e especulativo. Olhando de maneira bem objetiva, o fato é que a primeira medida da Equatorial foi demitir mais de 1.000 trabalhadores, 50% da força de trabalho da CE. Isso, por si só, já responde o questionamento da ilustre colunista. Não fosse a privatização, haveria o dobro de trabalhadores no reparo das redes. Ou seja, cortaram 50% da força de trabalho da CE e querem o mesmo serviço ofertado. Bruno. Vamos lá, Alan, vamos lá. Passo a passo aqui, a gente tem um tempinho. Vou dar o crédito, tá? A matéria dos protestos, por incrível que pareça, é da Zero Hora. Assinam a matéria 3 repórteres jovens: Guilherme Milman, Eduardo Carvalho e Felipe Bach. O Guilherme eu conheço desde a época que ele trabalhava na Bandeirantes, produziu algumas entrevistas que eu tive a chance de participar. Sebastião Melo, prefeito cara de pau. Ricardo Nunes agora quer caçar a concessão da Enel em São Paulo, por exemplo. Sebastião Melo estava sem cargo, ele estava advogando e frequentava debates na Ubra TV, que, por incrível que pareça, tinha concessão de educativo. Certa vez ele foi na Ubra TV conversar com um jornalista, que também é cientista político, em campos opostos. O chato era eu. Ele defendeu na Ubra TV, ao vivo, na minha frente, contra mim, com muita educação, cara, é muito educado, é verdade, mas com muita educação, mas defendeu a privatização da CE. E agora ele reclama. Outra situação. Tem duas CPIs sendo montadas, uma na Câmara Municipal, outra na Assembleia Legislativa. A primeira que começou a correr atrás da assinatura é da Assembleia Legislativa, deputado estadual Miguel Rosseto. Vamos lá, gente. É só a CE? Não é. É a Enel em São Paulo. São as empresas elétricas privatizadas no Brasil inteiro. É o sistema Eletrobras, naquela palavra de ordem do governo anterior, roubada com Paulo Guedes. Isso daí está caindo de maduro. Por quê? Porque o Tarson Nunes já foi entrevistado por nós na Comunicação Popular, amanhã, será sábado de novo. Ele explicou. A Equatorial pertence ao grupo 3G Capital. Tá? Quem controla esse grupo? Os chamados, na opinião, na brincadeira do mercado financeiro, os três canais: Jorge Paulo Leman, Carlos Alberto Sicupira, Marcel Teles. No manual de cabeceira deles, fala o seguinte: compra uma empresa e corta 30% de gasto, a começar com a mão de obra. Os caras abusaram, cortar 50%. Então, pensa só, gente, população de Porto Alegre, caiu um poste, tá? Caíram 2 postes.
só tem mão de obra para levantar um. Tem 10 fios na rua, só tem mão de obra para botar no ar, botar funcionar 5 novamente. Na real é isso. Outra, Alan, Corsan Aegea, a outra dádiva do Danilk para o capital privado. Estava na RBS ontem de manhã. Acabei vendo, tá? Pouco antes de pegar a estrada. E aí a câmera de fundo tinha piscando assim, alerta, 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 naquele mapa das bombas e das operações da Corsan. Sabe o que aconteceu? Não tinha o gerador auxiliar na maioria das estações da Corsan. Por quê? Porque quando a empresa privada compra a estação de águas, ela corta 30% da manutenção. Enfim, a gente está diante de um crime contra a população. Minha mãe mora em bairro de classe média em Porto Alegre, está sem luz há 5 dias, está sem água há 5 dias. Você imagina o que vai acontecer aonde o serviço não chega com tanta reclamação. A gente precisa rever as privatizações. Não é em Porto Alegre, não é no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro.